Na nossa primeira janta romântica, meu marido saiu para fazer uma ligação. De repente, uma senhora da mesa ao lado me entregou um maço de dinheiro e sussurrou: "Chame rápido um táxi e fuja pela janela do banheiro." Agora. Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. Jade, aos seus 36 anos, caminhava com a serenidade de quem acredita que, enfim, a vida começa a devolver algo de bom. Seu vestido vermelho destacava sua pele quente, e o leve perfume floral que usava era o mesmo desde que abriu sua floricultura. Um aroma que, segundo ela, podia convencer o mundo de que tudo estava bem, mesmo quando não estava. Ela tinha tido dias difíceis no negócio, noites silenciosas em um apartamento grande demais para uma única pessoa, e feridas antigas que nunca cicatrizavam por completo. Mas naquela noite, a solidão parecia ter recuado vários passos. Ela avançou pelo saguão do restaurante A Cúpula Dourada, o mais exclusivo da cidade, onde só entravam políticos, empresários, celebridades e aquele tipo de gente que vivia em um mundo que parecia feito de cristal, poder e segredos. Jade nunca tinha estado em um lugar assim. Nem mesmo nos aniversários mais especiais que celebrou antes de ficar órfã tinha visto algo tão luxuoso. Lustres gigantes de cristal, mesas com bordas douradas, música suave, garçons vestidos como se fossem parte de um museu vivo. Tudo parecia preparado para lembrar aos outros que eles não pertenciam ali. Mas Jade já não vinha sozinha. Ela vinha de braços dados com Ivan. Ivan tinha 40 anos e uma presença que fazia todos se virarem para olhar. Não era sua beleza, embora ele fosse atraente, mas sua postura segura, seu olhar acolhedor, a elegância natural de quem parecia frequentar aquele tipo de ambiente desde sempre. E o que mais surpreendia Jade era o quão natural ele a fazia se sentir ali, como se a Cúpula Dourada fosse um lugar normal para eles, como se ela também merecesse estar em um lugar onde o jantar podia custar mais que uma semana de trabalho. Ele avançava com a suavidade que só pessoas acostumadas ao sucesso tinham. O terno escuro caía perfeitamente, seu relógio brilhava com um brilho sutil e um leve fio grisalho na têmpora o deixava ainda mais interessante. Jade não se lembrava de ter conhecido um homem que a olhasse com tanta atenção, que a ouvisse como se cada uma de suas palavras tivesse um peso real. Quando se sentaram na mesa reservada, bem no centro do salão, totalmente à vista de todos, Jade pensou que o universo finalmente lhe tinha dado uma pausa, um momento de paz, um respiro. Algo que ela não estava acostumada a ter. Ivan segurou a mão dela sobre a mesa e a observou com um sorriso que parecia sincero. Não havia perigo ali. Não havia sombras. Não havia suspeita. Pelo menos, não ainda. O garçom chegou com 2 taças de champanhe gelada. Jade tomou um pequeno gole e o frio da bebida provocou um arrepio agradável. Ela o olhou, sentindo-se a mulher mais sortuda da cidade. Uma florista comum em um restaurante deslumbrante, sentada diante de um homem que parecia ter saído de uma revista. Ivan a observou por mais um segundo e então disse: "Jade, você está linda hoje." Ela soltou uma risada suave, uma risada que há meses não lhe saía tão naturalmente. "Não exagere, só coloquei a primeira coisa que encontrei." "Se isso foi o que você encontrou sem pensar, não quero imaginar quando você pensa", respondeu ele com um tom cúmplice. Ela corou e baixou o olhar. Jade tinha passado muito tempo acostumada à vida prática, a abrir sua floricultura cedo, a fechar tarde, a carregar caixas, organizar flores, lidar com fornecedores, pagar impostos. A viver com a responsabilidade de saber que só tinha a si mesma, porque os outros tinham ido embora cedo demais. Ela tinha aprendido a não esperar milagres, a não esperar grandes histórias, a não esperar que a felicidade chegasse vestida de terno e a convidasse para jantar. E, no entanto, ali estava. Enquanto conversavam, um homem corpulento, de terno cinza escuro, aproximou-se deles. Não era garçom. Era o gerente do restaurante. Aquele tipo de gerente que não perdia tempo em mesas comuns. O tipo de homem que só se aproximava de quem tinha sobrenome ou dinheiro. "Senhor Ivan, é um prazer tê-lo aqui", disse o gerente com reverência. "Está tudo do seu agrado?" Ivan assentiu com uma cordialidade que parecia calculada. "Está tudo perfeito, obrigado." Jade notou a maneira como o gerente quase se curvava com medo. Quem era realmente Ivan? Ela sabia que ele trabalhava em uma empresa de investimentos e que tinha contatos importantes, mas não sabia muito mais. Nunca quis parecer desconfiada, por isso nunca perguntou demais. E ele tinha sido tão encantador, tão atencioso, tão perfeito, que nunca houve motivo para duvidar. Mas o gesto do gerente começava a deixar uma leve sombra em seu coração.
O homem saiu com um sorriso que parecia esconder algo, e Jade tentou ignorar o pequeno nó que começou a se formar debaixo das costelas. Ivan voltou a olhá-la. Em que você está pensando? Nada, só, estou feliz, disse ela, tentando afastar os pensamentos. Horas antes, ela havia preparado arranjos florais para clientes de todo tipo. Maridos infiéis que depois enviavam flores para pedir perdão, funerais que pediam coroas grandes demais para esconder culpas familiares, casamentos onde a noiva chorava mais de medo que de emoção. Ela via muita coisa em sua floricultura. Sabia que o amor tinha muitas faces, algumas bonitas e outras feias. Mas com Ivan, tudo parecia diferente. Limpo. Esperançoso. Até que aconteceu. Ela levantou o olhar para o salão e viu algo estranho. Uma senhora sentada perto, sozinha, com uma xícara de chá que não tinha tocado. A mulher não tirava os olhos dela. Sua postura rígida, suas mãos trêmulas, seus olhos carregados de um medo antigo, fizeram Jade desviar o olhar por desconforto. Não era normal alguém olhá-la daquele jeito. Como se a conhecesse. Como se quisesse lhe dizer algo. Como se estivesse diante de uma contagem regressiva prestes a terminar. Quando Ivan tirou o celular porque alguém insistia em ligar, murmurou: "É do trabalho. Não vou demorar." E levantou-se com um passo elegante que fez várias mulheres o seguirem com os olhos. Jade observou a forma como ele se afastava, sentindo orgulho, carinho, pertencimento. Mas logo sentiria outra coisa. Quando ele desapareceu pela porta do saguão, a senhora se levantou de repente. Jade levou um susto. Não a tinha visto se mover assim a noite toda. A mulher caminhou até sua mesa sem pedir permissão. Seu rosto estava branco, quase translúcido, como se estivesse à beira de um infarto ou de um colapso nervoso. Ela não sorriu, não pediu desculpas, não se apresentou. Simplesmente falou: "Me escute bem. Preciso que você se levante agora", pediu com um fio de voz. Sua mão tremia. Mas não era pela idade. Era pelo terror. Jade franziu a testa. "Desculpe, eu a conheço?" A senhora negou rapidamente, com desespero. "Não importa se você não me conhece, o que importa é quem você conhece." E Jade sentiu um arrepio subir pelos braços como um vendaval gelado. A senhora se inclinou e, sem aviso prévio, colocou um maço grosso de dinheiro sobre a mesa. Fez isso tão rápido que Jade mal conseguiu reagir. "Aqui está. Pegue, coloque na sua bolsa. Agora." Jade recuou levemente, horrorizada. "Senhora, não estou entendendo o que..." A senhora interrompeu com uma voz dilacerada, baixa o suficiente para que apenas Jade ouvisse. "Minha filha se casou com ele. Ivan. O homem que estava com você." Jade sentiu o coração dar um salto. "E ela já não está mais aqui." Silêncio total em sua mente. Silêncio profundo, brutal, como se alguém tivesse apagado o mundo. A senhora apertou seu pulso com uma força surpreendente. Me escute antes que ele volte. Chame um táxi. Corra para a saída dos fundos. Pelo banheiro tem uma janela pequena que dá para o beco. Use isso. Não pense. Não pergunte. Corra. Se você não sair agora, não sairá desta cidade viva." Jade sentiu o ar abandoná-la. Dentro de seu peito, as batidas se tornaram golpes. A senhora continuou: "Não cometa o erro da minha filha. Eu cheguei tarde. Eu não pude salvá-la. Você pode se salvar. Faça isso agora." Jade engoliu seco, incapaz de articular qualquer palavra. A mão da senhora tremia mais e sua respiração ficou trêmula. "Ele não é um homem. É uma armadilha. Ele está usando você, como usou minha menina. Quando terminar o que veio fazer, não precisará mais de você." Jade sentiu sua garganta se fechar. E então, como se o destino quisesse confirmar que tudo era real, 2 homens enormes entraram no restaurante. Não vieram jantar. Não olharam o cardápio. Não procuraram mesa. Procuravam algo. Ou alguém. Seus olhos percorreram o lugar até pararem nela. Direto. Invasivo. Inequívoco. A senhora sussurrou: "São os homens dele. Se você ficar, eles vão te tirar daqui quando ele mandar." E depois? Ela não terminou a frase. Jade sentiu vertigem de quem está prestes a cair de um prédio. Os homens deram um passo em sua direção. A senhora a soltou. "Corra!" Jade se levantou de repente, quase derrubando a cadeira.
Suas pernas tremiam, mas ela avançou, obrigando-se a não olhar para trás. Caminhou rápido. Depois mais rápido. Depois correu. Os olhares do restaurante a seguiram, mas não importou. Nada importava. Ela foi direto para o corredor do banheiro. Abriu a porta com tanta força que ela bateu na parede. Entrou e trancou. O silêncio ali dentro era sufocante. Apenas o som agitado de sua respiração cortava o ar. Jade apoiou as mãos na pia, tentando entender. Seu reflexo no espelho mostrava olhos cheios de pânico que nem ela reconhecia. Mas antes que pudesse decidir se queria fugir, gritar, ligar para alguém ou simplesmente desmaiar, ouviu algo que percorreu seu corpo inteiro. Atrás da porta do banheiro, duas vozes murmuravam. A primeira era do gerente do restaurante. Você a localizou? E a segunda, gelou seu sangue. Era a Ivan. Sim, ela está aí dentro. Tranque. Ninguém entra nem sai até eu dizer. Jade sentiu que todo o ar escapava de seus pulmões. A senhora não estava louca. O perigo não era imaginário. E naquela noite, em A Cúpula Dourada, Jade compreendeu algo que jamais acreditou possível. O homem perfeito que a havia conquistado também podia ser o homem que iria destruí-la. A fechadura do banheiro girou por fora com um som seco, metálico. A trava saltou com violência, e Jade, que já tinha encostado as costas contra a parede, sentiu o instinto tomar conta do corpo que até apenas uma hora atrás acreditava estar seguro. O passo lento e preciso de alguém do outro lado da porta a obrigou a prender a respiração. Ela não gritou. Não pediu ajuda. Sabia, com uma certeza que pesava como chumbo no peito, que qualquer ruído seria o sinal de que estava vencida. A voz de Ivan ressoou com uma calma quase cirúrgica. Jade, amor, saia. Está tudo bem. Você está nervosa. Não entendo o que aconteceu, mas podemos conversar. Era a voz dele. A mesma voz com que tinha lhe dito que a amava. Que queria construir uma família. Que sua mãe estava feliz porque ele finalmente tinha encontrado uma mulher boa, daquelas que quase não existem mais. Agora essa voz soava como uma faca envolta em veludo. Ela ficou imóvel, com os pés firmes no chão de mármore. A janela era pequena. Apenas um retângulo alto e estreito com uma moldura de alumínio embutida. E o pior, gradeada. Jade subiu na pia, apoiou os joelhos com força e tateou a parte superior. Fria. Fechada. Uma prisão sem grades visíveis. Ela se inclinou e só viu uma rua deserta e escura. Olhou para o telefone. As mãos tremiam tanto que deixou cair 2 vezes antes de conseguir abrir o aplicativo de táxi. O sistema demorava demais. Cada segundo era uma bomba prestes a explodir. Marcou o destino sem pensar muito. Não sua casa. Não podia voltar para lá. Escolheu a floricultura. Seu refúgio. O único lugar onde ainda podia respirar. Quando finalmente o sistema confirmou que o táxi estava a caminho, um novo som gelou seu sangue. Uma conversa entre o gerente do restaurante e seu marido, bem do outro lado da porta. Ela está ficando muito alterada, dizia o gerente. Pode causar um escândalo. Os clientes estão começando a olhar. Ivan respondeu com frieza. Então resolva. Garanta que ela não saia. Feche a entrada principal se for necessário. Ninguém pode vê-la nesse estado. Ela já não é minha esposa. É um problema. Jade conteve um soluço. Aquela última frase quebrou algo dentro dela. Como se alguém tivesse enfiado a mão em seu peito e apertado sem piedade. Já não é minha esposa. Ela levou a mão ao bolso e tocou o maço de notas que a senhora lhe tinha dado. A quantia era absurda. Mais do que ganhava em 2 meses de trabalho. O suficiente para entender que o aviso não tinha sido fruto de delírio. Aquela mulher, fosse quem fosse, já tinha vivido isso antes. E não tinha inventado aquilo. O bip do celular indicou que o carro já estava perto. Tinha 3 minutos. E uma única saída, a porta principal. Desceu da pia, respirou fundo e virou-se para a porta com decisão. Quando girou a maçaneta, encontrou-a travada por fora. O pânico voltou como um golpe no estômago. Estava presa. Olhou novamente o banheiro. Estava impecável. Branco, perfeito, como todo o resto naquele restaurante que agora parecia uma caverna disfarçada de palácio. Seus olhos encontraram a caixa vermelha de alarme de incêndio ao lado da porta. Continha um botão coberto por um pequeno vidro. Ela não hesitou.
Pegou a bolsa, abriu com raiva, tirou um espelhinho de maquiagem com moldura metálica e o usou para golpear o vidro. A primeira batida deixou uma rachadura. A segunda o quebrou por completo. Ela apertou o botão. O som que se seguiu foi ensurdecedor. O alarme do restaurante rugiu como uma fera ferida. As luzes piscaram, a música cortou de repente e o caos começou a se espalhar como uma mancha de óleo. Gritos, passos, cadeiras caindo, talheres voando, taças quebrando. O gerente gritava ordens. Ivan, pelo que Jade podia ouvir, tentava acalmar as pessoas. Mas ninguém ouvia. As pessoas começavam a correr. Nesse momento, o trinco da porta do banheiro girou. Jade recuou, preparando-se para lutar, se fosse necessário. A porta se abriu e o gerente apareceu no batente, vermelho, suado, furioso. Mas não conseguiu dizer nada. Jade empurrou o peito dele com força, afastou-o e saiu correndo pelo corredor. Tudo era confuso. Mesas viradas, clientes se empurrando, fumaça saindo da cozinha. O incêndio era real ou apenas pânico coletivo? Não importava. O que importava era que os dois homens que a tinham encarado ao entrar também tentavam avançar no meio da confusão. Jade os viu. E eles a viram. Ela correu entre as pessoas, desviando de corpos, bandejas caídas, e conseguiu chegar à saída. Do lado de fora, o ar frio da noite a golpeou como um tapa. Não olhou para trás. Não pensou em nada. Apenas correu. O táxi estava bem na frente, com as luzes acesas. Ela abriu a porta traseira, entrou de um salto e gritou o endereço da floricultura. O motorista, um senhor de poucas palavras, olhou pelo retrovisor. Você está bem? Estão te seguindo? Jade negou com a cabeça, sem fôlego. Só dirija. O carro arrancou. A cidade passava pela janela como se nada estivesse acontecendo. Como se ninguém soubesse que seu mundo tinha acabado de se romper. Quando finalmente chegaram, o local estava escuro. A floricultura, o lugar que ela tinha construído do zero, continuava exatamente como ela deixou naquela manhã. Mas agora era mais do que um trabalho. Era seu único refúgio. Ela abriu a porta com a chave, entrou, fechou atrás de si e ativou as trancas. Acendeu uma luz fraca no depósito. Tudo estava igual. As flores dormiam. Os vasos esperavam. Os jarros, organizados. Caminhou até o escritório no fundo. Ligou o laptop. Conectou-se ao sistema do banco. Precisava ver se conseguia sacar algum dinheiro. Preparar algo. Fugir, talvez. Viajar. Escapar. Mas quando inseriu seus dados e entrou, uma mensagem apareceu em vermelho. Conta temporariamente bloqueada por atividade suspeita. Contate seu gerente. O medo virou um vazio gelado no estômago. Ela discou o número do banco. A atendente foi gentil, distante e muito clara. A denúncia tinha sido feita por seu esposo legal, Ivan Torres. Ele havia solicitado bloqueio total das contas devido a risco de fuga e supostas manobras financeiras não autorizadas. Tudo soava como um pesadelo burocrático. Não, eu não fiz nada, insistiu Jade. Eu sou a titular. Preciso acessar meu dinheiro. É meu dinheiro. Sinto muito, senhora Torres, respondeu a atendente. A senhora deverá apresentar a documentação judicial correspondente. Por enquanto, o acesso está negado. Ela desligou com os olhos secos, mas as mãos trêmulas. Foi então que ela entendeu que o que tinha vivido não era uma casualidade. Era um plano. Nada tinha sido espontâneo. Nem as flores silvestres que ele levava com exatidão todas as terças. Nem as histórias tristes que contava para fazê-la sentir-se especial. Nem os jantares improvisados. Tudo tinha sido planejado. Ela voltou a olhar para o telefone. Não sabia para quem ligar. Não tinha irmãos. Não tinha pais. As amigas que lhe restavam não entenderiam. Não acreditariam. Seu mundo, sua rede, sua história, já não existiam. Decidiu voltar para casa. Para seu apartamento. Talvez ali pudesse pensar melhor. Buscar papéis. Revisar. Ainda não queria acreditar que tinha perdido tudo. Caminhou por várias ruas. Já não havia táxis. Ninguém a seguia. Tudo parecia calmo. Ao chegar ao prédio, algo a fez parar. As luzes do corredor do terceiro andar, onde morava, estavam acesas. A porta de seu apartamento não tinha o capacho.
O número da porta havia sido trocado. Ela se aproximou. Tirou a chave. Tentou girar. Nada. Tentou a chave de segurança. Também não. Voltou a olhar para a porta. Sentiu algo muito frio subir por sua garganta. Bateu. Nada. Bateu mais forte. Sou eu. Jade. Esta é minha casa. Uma fresta se abriu. Uma mulher de cerca de 50 anos, de hobby e coque mal feito, olhou para ela com desconfiança. O que você quer? Esta é minha casa, respondeu Jade, com a voz quebrada. A mulher bufou. Eu aluguei aqui faz uma semana. Tenho contrato. Não sei quem é você. Jade deu um passo para trás. A mulher fechou a porta na sua cara. Nesse momento, os vizinhos começaram a sair. Tamara, do 2B. Guilhermo, do 3A. Todos olhavam para Jade com uma mistura de pena e alarme. E então eles apareceram. Ivan, impecável. Rosaura, sua mãe, vestida como se viesse de um congresso. Não fique assim, Jade, disse Ivan com voz afetada. Já conversamos sobre isso. Você sabia que a situação com a hipoteca era delicada. Do que você está falando? Gritou Jade. Eu nunca assinei nada. Rosaura avançou com um gesto sereno e condescendente. Filha, você assinou. Eu tenho os documentos. Tudo foi feito direitinho. Lembre-se de que você estava angustiada. Disse que confiava em Ivan. Foi sua decisão. Os vizinhos murmuravam. Tamara assentia. Sim, sim, ela mesma me disse. Estava muito estressada com dívidas. Eu ouvi. Dizia que não dava conta de tudo. Rosaura tirou uma pasta. Dentro, fotocópias. Um contrato de cessão de propriedade. Assinado. Por Jade. Sua assinatura. Seu nome completo. Seu endereço. Jade sentiu o chão desaparecer. A voz de Rosaura, tão suave quanto o veneno, terminou de quebrar sua vontade. Ninguém quer te machucar, Jade. Mas você precisa entender que isso é para o seu bem. Você se altera demais. É melhor descansar. Nós podemos te ajudar. E então ela compreendeu o mais difícil. Ninguém acreditaria nela. Porque sua verdade, naquele momento, já não valia nada. Jade ficou sozinha diante da porta de seu apartamento, que agora já não era seu. O eco das vozes dos vizinhos foi se apagando à medida que as portas do corredor se fechavam uma a uma, como se também quisessem selar qualquer possibilidade de que sua versão sobrevivesse. Atrás dela, Rosaura lhe sussurrou algo que não conseguiu entender completamente, mas não importava. O golpe emocional já tinha sido dado. Ivan sustentou o olhar dela por alguns segundos antes de se virar com a mãe, como se acabassem de cumprir uma obrigação incômoda. Como se o que tinham acabado de fazer não fosse crueldade, mas necessidade. O estrondo do elevador se fechando foi a última coisa que ela ouviu antes do silêncio definitivo. Ela não chorou. Ainda não. As lágrimas tinham medo de sair, como se também suspeitassem que nada poderia lavá-la. Uma pedra se formou em sua garganta. O frio começou a subir dos tornozelos até os joelhos. Sentiu a umidade do corredor, o cheiro rançoso de fechamento e óleo de cozinha, e algo mais, o vazio. Esse vazio que chega quando arrancam sua raiz de uma vez e deixam você flutuando no meio de uma vida que já não te pertence. Ela se obrigou a se mover. Desceu as escadas, sem saber para onde ia. Cada passo soava como um tiro abafado contra o concreto. Quando chegou à rua, o mundo continuava funcionando. Carros passando, gente falando ao telefone, luzes nos prédios. Mas ela já não pertencia àquilo. Não existia. Tinha sido apagada. Despojada, transformada em uma sombra que ninguém veria, que ninguém ouviria. Caminhou sem rumo por mais de uma hora, com a bolsa apertada contra o peito. Tinha um maço de notas que a senhora lhe dera no restaurante. Ainda achava absurdo. Quem era aquela mulher? Por que a tinha avisado? Por que ajudá-la? Não podia dormir na rua. Procurou seu celular. Tinha pouca bateria. Digitou no navegador, hostel barato. O primeiro resultado mostrava 1 a 25 minutos a pé. Era isso ou desistir? Chegou perto das 11 da noite. A recepção era uma sala mal iluminada, com um balcão de madeira lascada, cheiro de cloro e café velho. Um homem com olheiras profundas e uma camiseta manchada de água sanitária a olhou sem muito interesse. Quarto por uma noite? Sim.
Individual. 240. Em dinheiro. Pagou sem dizer uma palavra. Deram-lhe uma chave com um chaveiro de plástico verde e uma toalha dobrada com dificuldade. Subiu ao segundo andar. O quarto era pequeno, com uma cama de metal que rangia só de olhar, uma janela sem cortinas e uma lâmpada pendurada no teto. No criado mudo havia uma Bíblia aberta em uma página qualquer e um cinzeiro com bitucas. Ela se sentou na cama. Não se despiu. Não tirou os sapatos. Apenas ficou olhando para o chão por longos minutos. Quando finalmente conseguiu respirar sem tremer, tirou o telefone. Ligou. Não sabia para quem telefonar. Luciana? Não. Sua amiga não poderia ajudá-la. A polícia? E dizer o quê? Que seu marido a tinha despojado de tudo enquanto sorria e que sua sogra tinha o poder de transformá-la em louca perante a lei. Seus dedos se moveram sem pensar. Na agenda, um nome apareceu: Mireia Gerberas. A senhora do restaurante. Lembrou que meses antes, ela tinha pedido um buquê para uma vizinha doente. Ligou para a loja e a própria Jade a atendeu. Ao finalizar, Mireia pediu que enviassem um contato pessoal, caso quisesse fazer outro pedido no futuro. Jade deu, sem pensar. Ninguém tinha usado. Até agora. Olhou para a tela. O contato ainda estava lá. Descou. O coração batia tão forte que mal conseguia ouvir os toques. Esteve prestes a desligar quando uma voz idosa e trêmula atendeu. Alô? Jade engoliu em seco. Dona Mireia, sou eu. Jade. A do restaurante. Houve um breve silêncio. Depois, a voz se encheu de alívio. Você está viva. Graças a Deus. Onde você está? Em um hostel. Não sei o que fazer. Não tenho casa. Não tenho nada. Me dê o endereço, disse a mulher, sem vacilar. Vou te buscar agora. Ela desligou. Jade desabou na cama e, pela primeira vez em muitas horas, chorou. Chorou como quando perdeu a mãe. Chorou como quando enterrou o pai. Chorou como se toda sua alma tivesse se quebrado em pedaços tão pequenos que já não pudessem ser reunidos. 35 minutos depois, alguém bateu à porta. Jade abriu. Lá estava ela. Mireia. Pequena, magra, com os olhos inchados de cansaço, mas firme. Vestia um casaco cinza e usava um cachecol tricotado com fios de cores apagadas. Sua expressão era a de alguém que esperou esse momento por muito tempo. Venha. Vamos. Não perguntou mais nada. O carro de Mireia era um sedã velho, com o banco do passageiro cheio de sacolas. Teve que retirá-las para que Jade pudesse entrar. O trajeto foi silencioso. Ao chegar, estacionaram em frente a um prédio modesto de 3 andares, com pintura descascada e um pequeno jardim. Subiram ao segundo andar. A casa era acolhedora, embora simples. Cheirava a canela, a madeira velha e a um perfume muito suave que lembrava flores secas. Havia muitas fotos nas paredes. Todas mostravam a mesma jovem, em diferentes fases da vida. Uma menina de olhos brilhantes, uma adolescente de uniforme escolar, uma mulher jovem sorrindo com um buquê de flores nas mãos. Essa é Vera, disse Mireia, percebendo o olhar fixo de Jade. Sua filha? Minha única filha, respondeu. Também foi esposa de Ivan. Jade sentiu um arrepio percorrer suas costas. Mireia a conduziu à cozinha. Pôs água para ferver. Serviu 2 xícaras de chá. Jade bebeu devagar. O calor lhe devolveu um pouco de humanidade. Então, a senhora falou. Vera era como você. Boa. Trabalhadora. Se apaixonou por Ivan em menos de 3 meses. Ele a fez sentir especial. Pediu ela em casamento cedo. Ela aceitou. Mireia parou. Sua voz se quebrou, mas continuou. Vera tinha um pequeno apartamento que herdou da avó. Não era grande coisa, mas era dela. Depois do casamento, Ivan pediu que ela colocasse no nome dele, para que pudessem pedir um crédito para uma casa maior. Disse que era apenas uma estratégia bancária. Ela confiou. Jade fechou os olhos. Sabia o que vinha. 1 mês depois, continuou Mireia, foram passar o dia em um lago. Tinha chovido. O barco virou. Ivan foi encontrado com hipotermia na margem. Vera apareceu 2 dias depois. Morta. A polícia chamou de acidente. Ele chorou, claro. Se mostrou arrasado. E herdou o apartamento. Jade sentiu um nó apertar seu peito.
Por que ninguém investigou? Porque ele não está sozinho, respondeu Mireia com voz grave. Sua mãe, Rosaura, trabalha no comitê de habitação. Ela tem acesso a todos os documentos, assinaturas, arquivos. Pode criar e destruir registros. Tem contatos em cartórios, bancos, registros civis. Ninguém desconfia dela. É uma mulher culta, elegante, com fama de ajudar os necessitados. Então isso não é só um golpe. É uma rede, assentiu Mireia. Ele é a cara visível. O anzol. Quem mexe os fios é ela. E quantas mais? Não sei, respondeu a idosa. Mas você não é a primeira. E não será a última se não fizermos algo. Jade respirou fundo. Sentiu as mãos suadas. Estava tremendo. Mas não de medo. Desta vez, era outra coisa. Uma ira silenciosa, uma sede de justiça que começava a ferver dentro dela. E a senhora? O que fez desde então? Esperei, respondeu Mireia. Busquei. Reuni nomes, histórias, movimentações. Mas sozinha eu não podia fazer nada. Quando te vi com ele, soube que era minha oportunidade. Jade olhou fixamente para ela. Vai me ajudar? A idosa segurou sua mão. Vou te ajudar a resistir, a lutar. Mas você precisa estar pronta. Porque o que vem agora é pior. Jade apertou os dentes. Já não tenho nada a perder. Ela disse em voz baixa, com uma convicção tão seca que até Dona Mireia ficou em silêncio. Em seu olhar não havia lágrimas. Havia um fogo novo, um que ardia sem queimar, um que não pedia permissão. A vida já a tinha deixado sem casa, sem dinheiro, sem voz. Mas ainda lhe restava algo, o instinto. E essa necessidade primária que nasce quando te arrancam tudo, fazer justiça, mesmo que se sangre por dentro. Os dias passaram na casa de Mireia, que se tornou uma espécie de refúgio compartilhado. As duas mulheres se observavam com respeito. Não falavam muito, mas quando falavam, as palavras iam direto. Como pequenas agulhas que costuravam a história de duas vidas quebradas pelo mesmo monstro. Jade sabia que não podia recorrer à polícia. Não sem provas. Rosaura era poderosa, inteligente e, acima de tudo, intocável. Tinha um escudo, o sistema. O que Jade precisava não era de consolo, mas de uma brecha. Um ponto fraco. E Mireia confirmou isso numa noite, enquanto servia sopa em pratos desiguais. Tudo que Rosaura faz fica fora do radar, disse a idosa. Mas alguém como ela não guarda segredos na nuvem. Ela é de outra época. Escreve tudo. No papel. Com caneta. Com datas. Com detalhes. Jade levantou o olhar. Como sabe disso? Porque Vera me contou, respondeu Mireia. Ela disse que Rosaura sempre carregava um caderno cinza. Dizia que era seu registro. Que ali anotava os movimentos de cada propriedade que passava por suas mãos. Assinaturas, endereços, nomes. Tudo. Onde ela guarda? No escritório dela, no comitê de habitação. Trancado. Atrás de uma estante falsa. A ideia de entrar num prédio governamental não era apenas perigosa. Era quase suicida. Mas para alguém que já não tinha identidade legal, nem reputação, nem um centavo, o medo se transformava em outra coisa. Uma ferramenta. Uma forma de ver no escuro. Foi então que o destino deu a Jade o primeiro fio solto. Uma manhã, enquanto caminhava perto do que já fora sua floricultura, ela viu Luciana, sua ex-colega. Uma mulher forte, com as costas retas e os lábios pintados com a mesma dignidade que mantinha quando tudo parecia ter desmoronado. Luciana não hesitou ao vê-la. Correu até Jade, abraçou-a forte. Jade se desfez por um segundo, mas se recompôs. Não tenho tempo para perguntas, disse Luciana, nervosa. Mas preciso te dizer algo. Jade assentiu. Te escuto. Me obrigaram a assinar um documento no qual declaro que você roubou dinheiro da floricultura. Rosaura está limpando tudo. Quer te apagar. Legalmente, socialmente, tudo. Mas há algo que ela não pode eliminar. Luciana tirou do bolso interno do casaco uma pequena chave de metal, preta, sem marca. Isto abre o escritório privado de Rosaura. Não o principal, o que fica atrás do arquivo 4B. Há um corredor oculto. Só os funcionários mais antigos conhecem. Minha prima trabalha na limpeza noturna. Ela me deu a cópia.
Jade a segurou com ambas as mãos, como quem recebe uma última chance de respirar. Por que está me ajudando? Luciana não respondeu imediatamente. Baixou o olhar. Porque você me ajudou quando fui expulsa de casa. Porque foi a única que me abraçou quando perdi meu filho. E porque mais ninguém vai fazer isso. Antes de ir embora, Luciana disse algo mais. Se apresse. Esse pessoal não perdoa. E muito menos esquece. Naquela mesma tarde, aconteceu a coisa mais humilhante que Jade já tinha vivido. Um grupo de repórteres se reuniu em frente à floricultura. Ela viu de longe. Um púlpito. Câmeras. Microfones. Pessoas com telefones gravando. E no centro, com vestido azul marinho e um sorriso diplomático, Rosaura. Sua voz se elevou acima do murmúrio geral. Estamos aqui para anunciar que o estabelecimento foi recuperado para o município, após descobrirmos que a proprietária, Jade Espinosa, estava envolvida em uma rede de falsificação de documentos e evasão fiscal. Lamentamos profundamente que uma instituição como esta, fundada com o apoio do nosso programa social, tenha caído nas mãos de alguém com desequilíbrio mental. As palavras perfuraram como facas. Os aplausos não demoraram. Alguns vizinhos assentiam. Outros gravavam. Ninguém questionava nada. Jade sentiu uma tontura. Mireia segurou seu braço. Mas ela não se moveu. Não recuou. Apenas observou. Rosaura terminou seu discurso com uma frase calculada. As mulheres que sofreram traumas às vezes não distinguem entre amor e obsessão. Pedimos compaixão. Mas também justiça. Quando a multidão começou a se dispersar, Jade e Mireia já tinham desaparecido entre as sombras de um beco. No bolso, a chave continuava quente. Como um pulso. Naquela noite, elaboraram o plano. O comitê de habitação fechava às 7. A limpeza começava às 9. O turno da prima de Luciana era o terceiro. A porta lateral que dava para o beco dos depósitos tinha uma fechadura sem câmera. Se chegassem às 11, poderiam entrar sem serem vistas. Prepararam uma mochila com lanternas, luvas, uma câmera fotográfica digital e uma garrafa de água. Nada mais. Não podiam carregar peso. Não podiam deixar rastros. Não podiam falhar. Chegaram ao local 5 minutos antes do horário. O prédio era enorme, com colunas cinzentas e janelas escuras. Visto de fora, parecia morto. Mas Jade sabia que lá dentro o poder ainda respirava. O mesmo poder que a tinha despojado de tudo. A porta lateral cedeu com um clique preciso. Entraram. O cheiro de desinfetante arranhava o nariz. Passaram por corredores vazios, com pisos de granito e paredes cobertas de cartazes institucionais. Tudo parecia feito para intimidar. O arquivo 4B ficava no final do corredor. Luciana tinha dito que atrás da terceira estante, se empurrasse pela base, abriria um painel. Levaram 2 minutos para achar. O mecanismo era simples. Empurrar, girar, deslizar. E atrás, um acesso estreito. Passaram. O escritório privado de Rosaura era diferente de tudo que já tinham visto. Tinha uma luminária de chão com luz quente, tapete persa, prateleiras cheias de pastas etiquetadas com datas, nomes, números cadastrais. No centro, uma mesa de madeira escura, com um pequeno baú metálico em cima. E ao lado, um caderno. Cinza. Jade se aproximou como se fosse uma relíquia sagrada. Abriu. E lá estavam. As vítimas. Nomes. Endereços. Valores. Assinaturas. Datas. Anotações escritas à mão. Algumas riscadas. Outras sublinhadas. Cada página contava uma história diferente. Todas terminavam igual. Propriedade transferida. Estado. Encerrado. Na última folha, seu nome. Jade Espinosa. Endereço. Cali del Fresno 114. Estado. Em processo. Ela não conseguiu evitar que o maxilar tremesse. Mireia pegou a câmera. Começou a fotografar cada página. Não podiam levar o caderno, mas podiam eternizá-lo. De repente, um ruído. Passos. Vozes. As mulheres se olharam. Jade guardou a câmera. Mireia fechou o caderno. Tudo voltou ao lugar. Saíram do escritório no escuro. O acesso se fechou atrás delas. Os passos se aproximavam. Procuraram uma sala lateral. Encontraram um banheiro. Entraram. Trancaram-se.
Uma voz soou clara. Tem alguém aí? Era um segurança. Achei que ouvi algo. Provavelmente o pessoal da limpeza, respondeu outro. Vou verificar. As mulheres prenderam a respiração. O segurança entrou. Caminhou. A lanterna iluminava o chão. Passou diante do banheiro. Jade sentiu o coração martelar suas costelas. Silêncio. E então, a porta principal do corredor se fechou. Eles tinham ido embora. Jade saiu primeiro. Mireia atrás. Voltaram pelo mesmo caminho. A porta lateral ainda estava aberta. Quando saíram, o ar frio da madrugada as envolveu com força. Caminharam rápido. Não falaram até estarem a 3 quadras de distância. Jade tirou a câmera. Segurou-a como se fosse ouro puro. Agora sim. Já temos como derrubá-la. Mireia a olhou. Cuidado. As feras não caem sem arrastar alguém junto. Mas Jade não tinha medo. Só tinha um objetivo. Destruir Rosaura. E libertar todas as mulheres que tinham sido devoradas por sua ambição. A câmera fotográfica descansava sobre a mesa da sala de jantar como se fosse um artefato explosivo. Não fazia barulho, não se movia, mas continha algo capaz de explodir inteira uma estrutura de mentiras, poder e morte. Jade não conseguia parar de olhar para ela. Era preta, retangular, comum. Mas agora era sua testemunha, sua aliada. Em sua memória digital, jazia a verdade. As vítimas não eram apenas nomes escritos com tinta. Eram histórias mutiladas, vidas interrompidas. E ela seria a próxima. Dizia claramente aquela última página, Jade Espinosa. Em processo. Mireia fechou a cortina da janela. Depois foi até a cozinha, serviu chá de camomila e colocou 2 xícaras sobre a mesa. Mas Jade não conseguia levar a bebida à boca. A garganta estava cheia de nós. Continuava vendo aquela caligrafia fina, elegante, que listava como se fossem inventários destinos de pelo menos 8 mulheres. Uma tinha morrido em um incêndio. Outra tinha desaparecido em uma viagem ao exterior. 2 tinham sido declaradas com problemas mentais. Uma tinha cedido seus bens antes de morrer em sua própria banheira. Tudo parecia perfeitamente executado. Sem erros. Sem brechas. Mireia, e se isso não for suficiente? Perguntou com a voz quebrada. É suficiente, sim, disse a idosa com firmeza. O que temos aqui é o corpo de um crime repetido. O caderno é mais do que provas. É um mapa. É a confissão escrita de uma mente criminosa com delírios de onipotência. Jade baixou o olhar. Algo doía além do horror. Ela tinha amado Ivan. Não com ingenuidade, mas com entrega. Com confiança. Com o coração aberto como uma casa sem portas. Tinha compartilhado cama, segredos, risos. Tinha imaginado um futuro. Nunca se sentiu tão vulnerável quanto agora, ao entender que tudo, absolutamente tudo, tinha sido fingido. Não havia amor. Só uma estratégia. Ela foi o próximo alvo. Me apaixonei pelo meu assassino, disse, quase inaudível. Mireia não respondeu. Apenas estendeu a mão sobre a mesa e cobriu-a dela. Passaram várias horas revisando as imagens. Uma por uma. Organizando nomes, datas, endereços. Havia padrões. Mulheres entre 30 e 50 anos. Todas sem família próxima. Todas com propriedades ou heranças. Todas com histórico limpo, mas emocionalmente vulneráveis. O modus operandi era quase idêntico. Ivan entrava nas vidas delas com charme e uma mistura perfeita de sensibilidade e segurança. Depois vinha a fase do compromisso emocional, detalhes, cartas, jantares românticos, viagem surpresa. Depois, fazer assinar sem ler, transferências, autorizações, poderes legais. Por fim, o encerramento. Um desaparecimento. Um acidente. Um diagnóstico. E a herança. Sempre em nome dele ou de Rosaura. O detalhe que ativou a revelação do caderno foi mínimo, mas crucial. Jade lembrou com nitidez. Foi aquele quadro, disse a Mireia. O do beija-flor. Estava torto. Torto? Sim. 1 centímetro, talvez menos. Mas tudo naquele escritório era perfeito. Não combinava. Aproximei-me, toquei e ouvi um clique. Havia um compartimento oculto atrás da moldura. Ao retirá-la, descobriram uma caixa embutida na parede.
E lá estava o caderno. Cinza. De capa dura. Sem título. Parecia uma agenda comum, mas estava cheia de vidas destruídas. Ela não confia no digital, disse Mireia. Por isso escreve tudo. É meticulosa. Uma controladora nata. Este caderno é o templo dela. Jade sentiu um arrepio ao lembrar a suavidade com que Rosaura tocava Ivan durante os jantares. O tom afetado com que falava de justiça social. Sua face pública era impecável. Qualquer denúncia sem prova seria enterrada por sua máquina política. Mas agora elas tinham o que as outras mulheres não tiveram. Tinham evidência. A mais impactante, sem dúvida, foi a entrada de Vera. Mireia ficou sem fôlego ao ver o nome. Tocou-o com os dedos como quem toca a lápide de uma filha. Ali estava tudo: data de nascimento, endereço, bens, assinatura falsificada. Até uma linha final escrita com letra diferente. Resultado satisfatório. Jade mal conseguiu conter o enjoo. Sabe qual é a pior parte? Murmurou. Que não há dor nessas páginas. É como se ela não sentisse nada ao escrevê-las. Nem remorso. Nem consciência. Mireia assentiu. Ela não mata com raiva. Mata com frieza. Como uma cirurgiã sem alma. O impacto emocional de ver o nome de Vera mexeu profundamente. Mireia levantou-se da mesa, caminhou até uma prateleira e pegou uma caixa de madeira. Dentro, havia fotos de sua filha. Na universidade, criança, com seu primeiro ramo. Jade as pegou com as mãos trêmulas. Era idêntica a ela. O sorriso, os olhos, até o corte de cabelo. Eu fui Vera, disse Jade em voz baixa. Não, corrigiu Mireia. Vera não teve uma Mireia que a salvasse a tempo. Você tem. O ar ficou denso. Jade se levantou, caminhou até o banheiro e se olhou no espelho. Pela primeira vez em semanas, não viu medo. Viu uma mulher fraturada, sim, mas também disposta a ir até o fim. O que mais doía já não era o que havia perdido. Era o silêncio imposto. Aquele que Rosaura havia cultivado por anos. E que agora, finalmente, podia ser rompido. Ao voltar à sala, disse com voz clara. Temos que denunciar. Mireia franziu o senho. Não na delegacia. Não assim. Temos que entregar isso a alguém que não esteja sob as redes dela. E quem? A resposta veio rápido. Jade pensou em um jornalista. Conhecia um. Vítor Espinosa. Ele tinha feito uma cobertura sobre violência institucional que virou viral. Honesto. Direto. Incômodo para o poder. Entraram em contato. A reunião foi secreta. Em um parque. Vítor as ouviu com atenção. Olhou as fotos. Fez perguntas incomodas. Jade respondeu tudo. Não se quebrou. No fim, ele lhes disse algo que lhes gelou o sangue. Isso não é apenas uma história. É um sistema. Vocês estão vivas, mas depois disso, não estarão seguras. Sabem disso? Já não vivemos seguras, respondeu Jade. Não desde que Ivan me beijou pela primeira vez. Vítor aceitou, mas pediu tempo. Disse que antes de publicar precisava verificar 2 dados. Não podia cometer um erro. Rosaura tinha advogados. Influência. Capacidade de destruir qualquer um em questão de horas. Mas se fizessem tudo direito, se conectassem os pontos, se mostrassem as imagens, os depoimentos, as provas, seria impossível deter. Combinaram uma semana. Durante esses dias, Jade e Mireia se refugiaram em uma casa emprestada por uma amiga da idosa. Mudaram de celular. Pararam de usar redes. Não atendiam chamadas. Não saíam sozinhas. Sabiam que os olhos de Rosaura estavam em todos os lugares. E que a vingança era uma possibilidade real. No 6º dia, Vítor ligou. Amanhã sai tudo, disse com voz emocionada. Mas preciso de uma entrevista em vídeo. Com o rosto descoberto. Você está disposta? Jade não hesitou. Sim. Quero que me vejam. Quero que Rosaura veja que não estou me escondendo. A gravação foi simples. Um plano médio. Jade contou sua história, com pausas, sem dramatizações. De forma crua, direta. Como quem conta sua vida pela última vez. Mireia também falou. Mostrou as fotos de Vera. Ambas seguraram o caderno cinza como se fosse uma cruz.
Vitor prometeu que tudo estaria publicado no portal principal, com links para mídias independentes, e que vários jornalistas internacionais já haviam recebido cópias do material. Mas o que nenhuma das duas esperava foi a reação imediata de Rosaura. 20 minutos após a publicação, Jade recebeu uma ligação de um número oculto. Não atendeu. Depois, uma mensagem de texto. Curta, fria, letal. Eu sabia que você era diferente. Mas não imaginei que fosse tão estúpida. Prepare-se. Mireia leu em voz alta. Depois se levantou. Foi fechar cada janela. Trancou. E colocou uma cadeira atrás da porta. A fera está ferida, disse. E isso a torna mais perigosa. Aquela noite, elas não dormiram. Não por medo, mas por preparação. Porque agora sabiam que tinham nas mãos uma arma. E também uma sentença. Cada página daquele caderno era uma vida roubada. Mas também uma promessa. A promessa de que, enfim, alguém falaria. Que, enfim, alguém lutaria. E Jade, a mulher que um dia acreditou em contos de amor, era agora protagonista de uma história real. Uma na qual o amor, a traição, o poder e a morte eram escritos com a mesma tinta. Mas desta vez, ela tinha o lápis. E não pretendia soltá-lo. Jade acordou com o primeiro raio de luz filtrando pela persiana entreaberta. Mal tinha dormido, mas sua mente não havia descansado. O caderno cinza, guardado numa caixa de metal sob o colchão, pulsava como um coração enterrado. Ela sabia que o que fizessem a partir dali marcaria a diferença entre romper o ciclo ou somar-se à longa lista de mulheres caladas, desaparecidas, rotuladas como loucas ou suicidas. Mireia preparava café na pequena cozinha. Tinha o cabelo preso com um lenço e os olhos inchados de tanto não chorar. Na noite anterior, haviam decidido que não podiam ficar esperando. Tinham as provas, sim, mas também uma ameaça direta. Rosaura era capaz de qualquer coisa, e agora sabiam disso com certeza. Jade sentou-se à mesa. Vamos começar a buscar as famílias, disse sem rodeios. As outras vítimas. Algumas devem ter irmãos, filhos, sobrinhas, alguém. Se conseguirmos reunir aqueles que ainda choram sem respostas, seremos mais fortes. Mireia assentiu. Tirou um caderninho onde anotara cada nome do caderno cinza, junto à data de desaparecimento ou morte. Era uma lista sombria, mas também uma bússola. A primeira mulher da lista era Cíntia Delgado, supostamente falecida por overdose em seu apartamento há 5 anos. Segundo os registros, não tinha filhos nem parceiro. Mas Jade lembrou ter lido uma linha em sua entrada, sobrinha advogada, sem contato. Uma pista. Buscaram o nome completo nas redes. Depois no registro de advogados do distrito. E lá estava, Natália Delgado Arias, especialista em direito patrimonial. Trabalhava em um pequeno escritório ao norte da cidade. Jade discou o número com os dedos gelados. Escritório Jurídico Delgado. Bom dia? Bom dia, respondeu Jade. Posso falar com a doutora Natália? De parte de quem? Diga que é sobre Cíntia Delgado. Houve um silêncio. Depois um clique. Uma voz feminina, mais grave, mais seca, soou do outro lado. Quem é você? Sou Jade Espinosa. Fui vítima do mesmo homem que arruinou a vida da sua tia. A linha ficou muda por vários segundos. Onde você está? Podemos nos ver hoje mesmo. Tenho provas. E não estou sozinha. Natália aceitou. Encontrarão-se em uma cafeteria discreta, com luzes baixas e um ambiente que cheirava madeira e livros velhos. Natália era jovem, mas se via que a dor a tinha endurecido. Usava uma jaqueta de couro e carregava uma pasta debaixo do braço. Você diz que tem provas, disse sem rodeios. Que tipo de provas? Jade abriu a mochila e tirou cópias impressas das páginas do caderno cinza. A parte referente a Cíntia. Natália leu sem piscar. Depois ficou olhando fixamente para um ponto na parede, como se precisasse conter o tremor que subia por sua garganta. Eu sabia que não era suicídio, disse com a voz quebrada. Eu soube desde o primeiro momento. Mas não tinha como provar. Ninguém acreditou em mim. Nem mesmo a mãe dela. Convenceram-na de que Cíntia estava deprimida. Enterraram-na sem autópsia. Preciso da sua ajuda, disse Jade. Não quero que isso aconteça com outra mulher. Você tem ferramentas que eu não tenho. Natália fechou os olhos. Abriu-os de novo, com determinação. Estou dentro.
Naquela mesma noite, as três se reuniram na casa de Mireia. Com um laptop sobre a mesa, Natália começou a construir o caso. Havia algo que as outras mulheres não tiveram: tempo. O tempo justo antes de se consumar o desaparecimento, antes que Jade fosse mais uma vítima. E com essa margem, podiam agir. Natália traçou uma estratégia jurídica. Se conseguissem apresentar o caderno como prova a um promotor independente, poderiam abrir uma investigação formal. Mas não podiam fazê-lo em qualquer lugar. O sistema de Rosaura chegava longe. Precisavam encontrar um promotor que não estivesse comprado. Buscaram um. Havia poucos. Natália propôs um homem chamado Herrera, conhecido por suas posturas éticas. Foram até seu escritório no dia seguinte. Apresentaram as provas, as imagens, os depoimentos. Herrera ouviu com interesse. Pediu tempo. Que o deixassem analisar. 2 dias depois, chamou-as para uma segunda reunião. Mas não era o que esperavam. Peço desculpas, disse Herrera sem sequer olhá-las nos olhos. Mas após revisar a documentação, não encontro elementos suficientes para proceder. Além disso, muitas das pessoas mencionadas já faleceram. Seria revitimizar as famílias. Natália levantou-se. Quanto lhe pagaram? Herrera olhou com falsa surpresa. Não vou tolerar esse tom. E nós não vamos tolerar sua covardia, interveio Jade. O senhor nos olha como se fossemos loucas. O que é preciso? Que mais alguém apareça morta para que lhe pareça crível. Herrera pediu que se retirassem. Na porta, um segurança as escoltou até fora. Enquanto desciam as escadas, Mireia sussurrou. Pronto. A cegueira do sistema. Agora somos perigosas. Nesse mesmo dia, começaram as ameaças. A primeira foi um bilhete deixado sob a porta da casa onde estavam hospedadas. Em papel reciclado, sem assinatura. Há coisas que não devem ser tocadas. Recue. Depois foi uma tentativa de atropelamento. Um carro sem placas acelerou quando Jade atravessava a rua. Só conseguiu se salvar porque Mireia gritou a tempo. Caíram no chão, mas não desistiram. Continuaram. A terceira foi a mais dura. Luciana desapareceu. Jade ligou. Ela não atendeu. Foi até sua casa. Ninguém abriu. Vizinhos disseram que a viram sair com 2 homens de terno, dizendo que sua mãe estava no hospital. Mas sua mãe tinha morrido há anos. O coração de Jade se apertou. Eles a pegaram, disse Natália. Vão fazê-la assinar algo. Ou pior. Não. Não pode ser, sussurrou Jade. Ela foi a primeira a confiar em mim. Justamente por isso, respondeu Mireia. Porque ajudou, estão castigando-a. Jade se sentiu vazia. E cheia de raiva ao mesmo tempo. Já não era apenas sua história. Era uma rede, uma caçada. Rosaura não castigava com violência direta. Sua arma era o medo. O isolamento. E agora, o espetáculo público. Nesse mesmo fim de semana, em todos os canais locais, apareceu o rosto de Rosaura. Rodeada de câmeras, falando com voz afetada e pausada. Jade viu da sala. O mundo também. Minha nora desapareceu, disse Rosaura, com lágrimas falsas nos olhos. Ela está doente. Mentalmente instável. Tememos que alguém a tenha manipulado. Estou oferecendo uma recompensa a quem tiver informações sobre seu paradeiro. Jade fechou os punhos. Ela vai nos deixar loucas na televisão, murmurou Natália. Vai nos transformar em monstros antes que possamos provar que é ela fera. E se respondêssemos? Propôs Mireia. E se fizéssemos uma coletiva de imprensa? E se tirássemos o microfone dela? Vão nos chamar de oportunistas, disse Jade. Ou pior, vão nos tratar como se estivéssemos inventando tudo para chamar atenção. Então, o que fazemos? Natália respirou fundo. Precisamos de mais. Não apenas vítimas. Precisamos de alguém de dentro. Que trabalhe com ela. Que tenha visto algo. Que não consiga mais ficar calado. Voltaram a revisar a lista de contatos. Procuraram entre ex-funcionários. Finalmente, Jade se lembrou de uma mulher, Letícia, que havia sido assistente de Rosaura por 2 anos e foi demitida sem explicação. Contatá-la não foi fácil, mas conseguiram encontrá-la em um pequeno povoado ao sul da cidade. Viajaram sem avisar ninguém. Letícia abriu a porta com medo.
Tinha o rosto cansado e o olhar de quem já viu demais. Por que estão me procurando? Jade tirou uma foto. Era a página do caderno com seu nome. Letícia ficou pálida. Eu vi isso, murmurou. Esse caderno. Ela sempre o carregava. Dizia que era o arquivo-mãe. Você estaria disposta a depor? Para quê? Ninguém escuta. Ninguém protege. Se você falar, outras falarão, disse Mireia. O silêncio se quebra em cadeia. Letícia as deixou entrar. Naquela noite, contou coisas que confirmaram tudo. As reuniões privadas. As manipulações. As mortes disfarçadas. Prometeu testemunhar se garantissem sua segurança. Natália gravou tudo, com cópias de segurança em nuvens criptografadas. No dia seguinte, voltaram para a cidade. Vitor, o jornalista, as esperava. É agora ou nunca, disse. Tenho acesso a uma rede internacional de mídia. Vamos fazer isso em grande escala. Se Rosaura quer fama, vamos dar um palco para ela. A reportagem final foi programada para domingo às 20 horas. Com entrevistas, depoimentos, áudios, fotos do caderno, trechos do vídeo de Letícia. Era uma bomba. Nesse domingo, as 3 mulheres sentaram-se diante da televisão. O relógio marcava 19 horas e 59. E, bem antes de começar a transmissão, a eletricidade foi cortada. Jade levantou-se num salto. O que está acontecendo? Mireia foi até a janela. A rua estava iluminada. Apenas a casa delas estava no escuro. Interceptaram a gente, disse Natália. Mas não vão conseguir calar tudo. Isso vai explodir. E elas tinham razão. Às 20h04, as mensagens começaram a chegar. Vitor confirmou que a reportagem já estava disponível em várias plataformas. Usuários compartilhavam trechos. Algumas hashtags tornaram-se tendência. O caderno cinza. Vidas roubadas. Justiça para Cíntia. Rosaura criminosa. E, no meio daquele furacão digital, pela primeira vez em muito tempo, Jade sentiu algo que não sabia se era esperança ou vertigem. Porque quando alguém decide falar, não há mais volta. E agora, finalmente, o país inteiro escutava. O relatório já havia sido compartilhado em centenas de portais, blogs, canais alternativos e grupos de mulheres que durante anos haviam permanecido em silêncio. O nome de Jade Espinosa aparecia entre os temas mais buscados do país, não como a mulher desaparecida ou a doente mental que Rosaura tinha pintado na televisão, mas como a sobrevivente que teve a coragem de enfrentar um monstro com cara de autoridade. Essa noite ninguém dormiu na casa de Mireia. Cada minuto trazia uma nova mensagem, uma nova publicação, uma nova mulher contando sua história nas redes. Algumas choravam, outras gritavam de raiva. Mas todas diziam a mesma coisa, agora sabiam que não estavam sozinhas. Natália, a advogada, continuava enviando documentos e áudios aos contatos certos. Já não podiam voltar atrás. O silêncio havia sido quebrado para sempre. E com ele, a estrutura corrupta começava a balançar. Na manhã seguinte, o promotor Herrera foi encontrado em seu escritório, com uma nota escrita à mão. Não fiz parte, mas fui obrigado. O medo havia mudado de lado. Rosaura não atendia às ligações de nenhum meio de comunicação. E o comitê de habitação amanheceu cercado por uma concentração pacífica de mulheres com cartazes, rosas brancas e a foto do caderno cinza impressa em faixas. Jade caminhou entre elas sem ser reconhecida. Usavam capuz e óculos escuros, mas seus passos eram firmes. Já não era a mesma mulher que tinha corrido de um restaurante em meio ao pânico. Já não era a esposa devota nem a florista apaixonada. Agora era a voz que tantas acreditavam perdida. E não permitiria que se apagasse. Natália chegou com notícias. Temos informação de que Rosaura e Ivan estão tentando sair do país. Estão se movendo com passaportes diplomáticos. Podem estar no aeroporto em menos de 2 horas. Mireia apertou a bolsa. Temos que ir. Jade não hesitou. Ligou para Vitor, o jornalista. Pediu uma única coisa. Transmissão ao vivo. Tudo o que você vir. Tudo o que dissermos. A equipe se organizou em 20 minutos. 4 celulares, conexão direta às plataformas que já conheciam a história. O povo estava assistindo. As vítimas também. O aeroporto era um caos.
Policiais, imprensa, turistas, pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. Natália deu a informação exata, a sala VIP privada, onde embarcavam os funcionários de alto escalão. Jade avançou como uma flecha. As câmeras a seguiam. Cada passo, cada olhar, cada grama de sua dor estava sendo compartilhado no instante. E lá estavam eles. Ivan, com uma mala de couro, o rosto tenso, tentando convencer um funcionário. Rosaura, maquiada como sempre, mas com um brilho estranho nos olhos. Um brilho que já não era poder. Era medo. Jade parou diante deles. Vocês não vão sair. Não desta vez. Rosaura tentou sorrir com desprezo. Ainda continua com isso? Não se cansa de passar ridículo? Jade tirou uma cópia do caderno cinza e a segurou diante da câmera. Cada uma dessas páginas é uma vida. Uma mulher. Uma história roubada. Você não vai encobrir isso com discursos nem subornos. Ivan se aproximou, tentando intimidá-la. Isso vai te custar caro, Jade. Ela não recuou. Eu já paguei o preço mais alto. Perdi tudo. Mas ganhei algo que você nunca vai ter: minha alma limpa. E a verdade do meu lado. As câmeras captavam tudo. Milhares de pessoas observavam, comentavam, compartilhavam. O vídeo se tornou viral antes mesmo de terminar a transmissão. E então, aconteceu. Do fundo da sala, entrou um grupo de agentes com insígnias judiciais. Aproximaram-se de Rosaura. Um deles leu as acusações: associação criminosa, fraude patrimonial, ocultação de homicídio, falsificação de documentos públicos. Rosaura empalideceu. Ivan tentou correr. Foi detido antes de chegar à saída. Gritou, insultou, tentou justificar-se. Jade apenas o observou. Já não sentia amor, nem ódio. Apenas um vazio onde antes habitara o engano. Mireia chorava em silêncio. Natália segurava o celular. Vitor narrava o momento como se fosse uma cena histórica. E era. A queda de Rosaura marcou um antes e um depois. Durante semanas, a imprensa debateu, analisou, investigou os anos de poder encoberto. Novas vítimas foram descobertas. Cadáveres com causas alteradas foram exumados. E leis foram reformadas para evitar que algo assim voltasse a acontecer. Jade não quis participar de programas de televisão. Não vendeu entrevistas. Não escreveu livros. Ela pediu apenas algo simples. Quero recuperar minha floricultura. E conseguiu. Em um pequeno estabelecimento, com paredes lilazes e aroma de gardênias, reabriu seu mundo. Chamou-o de renascer. Porque era isso que tinha feito. Mireia trabalhava com ela. Atendia as clientes com a doçura de uma mãe que havia perdido tudo e renascido também. Natália as visitava toda semana. E Luciana, após semanas desaparecida, apareceu. Machucada, fraca, mas viva. Tinham-na mantido em uma clínica privada com nome falso. Conseguiu fugir e pegar um táxi até o local. Jade a abraçou como se abraça uma irmã que voltou da morte. E foi ali, naquele canto cheio de flores, que Jade entendeu algo mais profundo do que toda a pesadilha vivida. Às vezes, a vida nos arranca até o mais sagrado para nos mostrar que o verdadeiro não se toca, não se destrói, não se rouba. A alma não tem escritura, não tem transferência de propriedade. O amor não se falsifica. A dignidade não morre. E quando tudo parece perdido, quando o mundo silencia e a dor queima como ferro quente, há uma voz que nunca nos abandona. A voz de Deus. Porque Ele sim escuta quando ninguém mais escuta. Ele sim vê o que o sistema esconde. Ele levanta a mulher caída, veste aquele que foi despojado e faz justiça no tempo que o homem não compreende. Jade encontrou paz, não porque a história tivesse um final perfeito, mas porque entendeu que há batalhas que não se vencem nos tribunais, mas na alma. E essa, finalmente, ela tinha em calma. E você, que está ouvindo esta história, se algum dia sentiu que te arrancaram tudo, lembre-se. Deus vê em segredo o que outros ignoram em público. E sua justiça não falha. Porque Ele é o único juiz que não se vende, não se esconde nunca, nunca chega tarde. Se esta história te agradou, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se já passou por uma situação de engano parecida, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Há muitas pessoas passando por uma situação semelhante. Esperamos que sua voz viva em você. Compartilhe esta história e seja parte da mudança.
Lembre-se de dizer de que cidade você está vendo este vídeo. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.